Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é segunda-feira e o nosso Evangelho é de Mateus, capítulo 19, versículos do 16 ao 22. No Evangelho de hoje nós ouvimos que uma pessoa se aproximou de Jesus para perguntar a ele o que ele deveria fazer para poder pertencer ao reino dos céus, para que ele alcançasse o reino dos céus. Respondendo a essa pessoa, Jesus diz que ele deveria observar os mandamentos e fala quais eram os mandamentos. E de fato, essa pessoa, esse rapaz que se aproxima de Jesus, diz que já estava cumprindo tudo aquilo, porque era uma pessoa realmente boa, era uma pessoa que tinha no seu coração o desejo de ir para o céu, era uma pessoa que guardava os seus mandamentos de Deus. Mas ele ainda pergunta a Jesus o que estava ainda faltando. E Jesus lhe responde que se ele quisesse ser perfeito, ele precisaria vender os seus bens e dar aos pobres, e assim ele certamente iria possuir o reino dos céus. Diante dessa resposta de Jesus, esta pessoa se entristece e vai embora, ou seja, responde de uma maneira negativa aquilo que Jesus lhe estava propondo. Isso é realmente muito interessante porque quando nós começamos a pensar e ver quem era essa pessoa que se aproxima de Jesus, nós podemos perceber que sempre é preciso avançarmos e sempre é possível avançarmos na nossa fé. Porque não se tratava de uma pessoa má, não se tratava de uma pessoa que estava longe de Deus, não se tratava de uma pessoa que não tinha fé, não se tratava de uma pessoa que fazia ou cometia maldades, pelo contrário, se mostrava de fato alguém que era bom, alguém que já conhecia a Deus, alguém que já praticava os mandamentos do reino de Deus. E muito provavelmente essa pessoa já acreditava que sim, estava pronta para receber o reino dos céus e gostaria talvez apenas que o Senhor lhe confirmasse isso. Mas quando Jesus lhe mostra que ainda falta algo, é justamente para nós também compreendermos isso, porque muitas vezes nós cristãos e nós católicos acabamos por nos colocar dentro de uma situação semelhante à desse rapaz. Pensamos que por já participarmos da igreja, por já realizarmos alguns mandamentos, por frequentarmos as santas missas, por termos fé, às vezes nós já quase que nos damos por satisfeitos pensando que já temos a salvação. Mas nós precisamos entender que é sempre preciso avançar. Nunca podemos nos conformar do lugar em que nós estamos, pensando que com aquilo que somos e com aquilo que já fazemos, o nosso lugar no reino dos céus já está garantido. Não podemos ficar pensando a nosso respeito como se fôssemos já pessoas boas, perfeitas, pessoas que já realizaram tudo o que deveria ser feita. Mas precisamos, com muita humildade, olhar para cada um de nós, sim, reconhecendo os passos e os avanços que já demos em nossa vida de fé, mas também compreendendo que ainda existem muitos outros passos que necessitam ser dados. Ainda precisamos passar por muitas transformações, ainda precisamos continuar avançando na nossa vida de fé para chegar à perfeição. Por isso que Jesus havia respondido desta forma àquele rapaz: se você quiser ser perfeito, vai e vende tudo o que tem. O que ainda precisamos vender da nossa vida, o que ainda precisamos deixar, o que ainda precisamos nos desfazer de nossas vidas para podermos alcançar o reino dos céus. Peçamos ao Senhor que nos ajude neste caminho de um reconhecimento humilde da nossa necessidade de progredir na fé, para nunca desanimarmos e nos mantermos, sim, perseverantes. E que Deus derrame sobre todos nós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.